Shalom, queridos! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vós. E hoje eu quero refletir um pouco com você sobre coisas que o Senhor tem colocado no meu coração, que é melhor obedecer do que ser rejeitado por Deus. O versículo do tema está então em 1 Samuel 15, versículo 26, que vai dizer assim: E Samuel disse a Saul: Não retornarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. No capítulo 15, quando nós começamos a estudar, nós vamos ver que o povo pede a Deus um rei. E Deus ele vai escolher Saul e vai colocar Saul para governar o seu povo. Saul vai governar o povo de Israel. No versículo 17, Samuel diz assim: Quando tu eras pequeno à tua própria vista, não fostes tu feito cabeça das tribos de Israel, e te ungiu o Senhor, rei de Israel? Ele está dizendo: tu te lembras ainda quando tu não eras ninguém? Quando tu não tinhas nada? Porém o Senhor não te deu uma oportunidade, Ele te ungiu como rei, como cabeça de toda Israel. E isso falou muito ao meu coração, queridos, porque muitas vezes a gente é ungido a rei, muitas vezes a gente é ungido por Deus, é separado por Deus, é escolhido por Deus, assim como Saul, para fazer algo na obra de Deus, algo na casa do Senhor, seja para louvar, seja para adorar, seja para ser um evangelista, para ser um pastor, seja para ser um diácono, um missionário, seja para algo que o Senhor tenha nos separado para a obra dele, que nós já nos sentimos reis, porque fomos ungidos pelo Senhor. Mas nós não podemos nos esquecer que ser ungido pelo Senhor, nós também precisamos nos manter em obediência à palavra do Senhor, porque ser ungido não é garantia de nada. Saul foi ungido, porém Saul foi rejeitado por Deus por causa das suas atitudes, por causa da desobediência, queridos. Deus ele vai dar uma ordem para Saul derrotar um povo. Deus ele vai dar uma estratégia para Saul, passo a passo, que Saul deveria servir e prosseguir daquela maneira, conforme o Senhor disse: vá lá, destrua tudo, mate a todos aqueles que se levantaram contra o povo de Israel, quando o povo saiu do Egito. Saul vai reunir os seus soldados, vai fazer a contagem, vai ir para a batalha, vai ir para a guerra. Mas Saul não vai obedecer à ordem de Deus. Saul vai e coloca à frente da vontade de Deus a sua própria vontade. Saul chega naquela cidade, destrói todas as coisas que não prestavam, todas as coisas que eram ruins, mas as coisas boas, o ouro, a prata, o gado e os animais, Saul recolhe e traz consigo. Mas a ordem do Senhor era: destrua tudo, não deixe nada vivo. Mas Saul olha com os olhos carnais, com a sua intenção acima da vontade de Deus. Saul vai trazer consigo tudo aquilo que ele achava que era bom, tudo aquilo que ele achava que ele podia ter um ganho. Então, naquele mesmo momento, Deus rejeita a Saul. Naquele mesmo momento, Deus olha para as atitudes de Saul e ele é rejeitado. Assim somos nós, quando nós não obedecemos a Deus. O Senhor vai nos rejeitar, o Senhor vai nos tirar e vai levantar alguém para estar no nosso lugar. Isso nós vemos hoje dentro das igrejas e dentro dos ministérios. Pessoas que pensam ainda estar operando nos milagres, pessoas que pensam ainda porque foram ungidas, que estão sendo usadas por Deus. Mas ao longo do tempo a gente começa a perceber que elas já foram rejeitadas pelo próprio Deus há muito tempo, e que Deus já separou e já levantou outro no lugar daquele para servir a Deus em obediência. O que é mais triste em Saul, que vem muitas vezes da nossa natureza humana, é a desculpa para o erro. Saul não admite quando o profeta Samuel vai até ele e pergunta o que ele tinha feito. Ele não admite que pecou, ele não admite que errou,
mas ele vai dar uma desculpa e ele vai dizer que ele obedeceu a Deus. O profeta Samuel então diz: o que é esse rugido que eu estou ouvindo? É das vacas, é dos animais que você trouxe? E ele vai dar uma desculpa para o erro. E ele vai dizer: nós trouxemos o melhor daquela terra. A gente não matou os animais, mas nós trouxemos eles para sacrificar ao nosso Senhor. Queridos, isso vem de nós. A gente sempre tenta dar uma desculpa para o nosso erro, em vez de a gente reconhecer que nós erramos, que nós somos pecadores. Se ele tivesse talvez reconhecido diante de Deus: eu sou um pecador, eu rejeitei a ordem do Senhor, eu desobedeci, eu pequei contra o Deus que me ungiu e eu peço perdão agora. Se ele rasgasse as suas roupas em tristeza, em sinal de luto diante daquilo que ele tinha cometido diante do Senhor, mas Saul vai operar na soberba e ele vai dar uma desculpa para Deus, dizendo que ele tinha trazido aquilo para queimar em sacrifício ao Deus de Israel. Então Samuel vai responder: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas em sacrifício do que na obediência à voz de Deus? Ele está dizendo: o que o Senhor prefere será, Saul? Será que o Senhor prefere uma oferta queimada em sacrifício a Ele? Ou será que o Senhor prefere muito mais obediência? E o versículo 22 responde: eis que o obedecer é o melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. O Senhor está dizendo: eu não me importo mais com sacrifício. Ele está dizendo: eu quero do meu povo obediência, eu quero do meu povo aliança, eu quero que o meu povo se sujeite a mim e obedeça. Então, quando nós estamos num cargo ministerial, quando nós somos ungidos por Deus, queridos, nós temos que estar sobre a ordem de Jesus. Nós temos que permanecer obedecendo, porque as pessoas pensam que depois que chegaram lá, elas podem agir conforme a sua vontade, porque agora elas foram ungidas, elas podem agir sim conforme a sua vontade. Mas a gente sabe que então nós seremos rejeitados por Deus, porque Ele está dizendo: chega de sacrifício, eu quero obediência. Nós vemos que Saul foi escolhido por Deus e Saul pecou contra Deus. Mas nós vemos que ele foi rejeitado. Davi foi o escolhido no lugar de Saul. Davi também pecou, Davi também desobedeceu, Davi também errou, mas qual é a diferença do pecado e do erro para Deus nessas duas situações? A diferença é que o Saul sempre vai dar desculpa para o erro. O Saul sempre vai achar um jeito de se proteger. O Saul nunca vai admitir: eu pequei contra Deus. O Saul é aquele que peca sempre querendo achar uma maneira boa. Eu pequei, mas foi por uma justa causa. Davi peca, Davi erra, Davi desobedece, mas Davi confessa, Davi se rasga diante do Senhor, Davi abre o coração diante do Senhor e ele diz: eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, me perdoe. Mas Davi vai dizer: não retires de mim o teu espírito, aleluias. Davi sabia que Deus podia tirar tudo dele. Davi pensou: se o Senhor quiser me rejeitar, podes me rejeitar. Se quiser me tirar do trono, do reinado de Israel, me tira. Se quiser tomar de mim os meus filhos, a minha casa, a minha família, toma. Mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi se submete ao Senhor Jesus, dizendo: sem o teu Espírito eu não vivo, Senhor. Sem a tua presença não há vida em mim. Davi reconhece o quanto ele precisa de Deus. Que nós possamos reconhecer, queridos, que nós possamos ser como Davi, que a gente não venha dar desculpa para os nossos erros, que nós venhamos cuidar em obedecer a Deus e não em sacrificar, mas primeiro em obedecer, para que nós depois não venhamos ser rejeitados pelo nosso Deus, mas que nós possamos sim ser aprovados por Ele. Amém, queridos? Essa é a mensagem para que você possa meditar no dia de hoje. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.